Pois é, acho que o Andreasa fez um bom mergulho no conteúdo dessa reportagem da Veja, que eu reputo entre aquelas que já saíram, tanto no The Intercept, quanto na Folha, quanto na própria Veja, em outros veículos, a mais completa, a mais aprofundada e a mais grave também no que tange ao conteúdo. Por quê? Porque tem duas coisas sobre as quais eu falei longamente aqui em vários programas, que eu achava que ainda não configuravam ali nenhuma razão para suspeição, etc. Não havia, eu disse aqui, vocês vão de se lembrar, o Moro ou os procuradores tirando ou colocando alguma prova no processo e não havia ali nenhum combinado sobre delações, entre outras coisas que eu disse que não havia. E agora há, essas duas coisas há. Há o juiz que teria de julgar posteriormente, alertando o Ministério Público para colocar uma prova no processo. Isso é grave e isso precisaria ser refutado peremptoriamente para que fosse descartado. Precisaria o Moro vir a público e dizer, eu não fiz isso, eu não me lembro, eu não sei se corresponde à integralidade, eu peço escusas, isso não serve. Ele precisa falar, isso é mentira e eu não indiquei uma prova que não estava no processo. Porque isso é uma causa de nulidade óbvia e clara. A outra coisa é ele dizer que ele não gostaria que uma delação do Eduardo Cunha fosse fechada. Isso é gravíssimo. O juiz só se manifesta sobre delação depois que ela é proposta, depois que justamente para homologá-la. Cabe ao juiz homologar. Nesse caso não, porque seria homologada por Brasília, pelo Supremo, porque o Cunha estava negociando lá. Mas um juiz não pode se manifestar sobre a conveniência ou não de uma delação. E isso é muito fácil de entender porque ele se opunha a uma delação do Eduardo Cunha, porque ele considerava Eduardo Cunha o chefe de um núcleo criminoso. E era importante que tivesse alguém cumprindo pena integralmente sem ser beneficiado. Isso foi dito, eu escrevi isso muitas vezes ao longo da operação. Então fica evidente por quê. E um terceiro ponto muito grave, ele alerta o Ministério Público sobre prazos, alerta a delegada sobre procedimentos, então é de novo o Moro agindo como coordenador. Tudo isso quanto ao conteúdo. E aí para onde nós caminhamos? Caminhamos para o mesmíssimo ponto em que estávamos antes da publicação dessa reportagem. O que fará o Supremo Tribunal Federal? Porque é ele que vai dar concretude a essas revelações, é ele que vai dar consequência ao que se está vendo. Ele vai admitir que essas provas, sobre as quais a gente tem feito todas as ressalvas do mundo, obtidas não se sabe como, não se sabe até que ponto o site The Intercept Brasil só recebeu ou teve algum papel ativo na obtenção desses diálogos, não se sabe da integralidade deles, não se sabe se eles foram manipulados de uma forma ou de outra. A própria revista Veja, que teve acesso a um conteúdo mais vasto e que colocou mais gente para olhou uma grande quantidade de conteúdo, cotejou esse conteúdo com decisões posteriores, porque isso é muito importante, tá? Fazendo um parênteses aqui. Tem ali várias indicações que depois se refletem em decisões, então você tem consequência daquelas combinações. E a própria revista Veja faz ali um grande disclaimer, um grande aviso dizendo que não teve acesso à maneira como aquilo chegou, que não sabe como o The Intercept Brasil obteve. Então tem esse limbo. E esse limbo ele é jurídico, ele é político, ele é ético e ele é jornalístico. É muito difícil tomar uma posição preto no branco, de um lado ou de outro nesse caso, porque ele está muito imbricado em várias questões. Então, eu acho que cabe ao Supremo ser justamente o juiz dessa questão. Ele vai achar que tem alguma nulidade? Eu já vi casos serem anulados com muito menos evidências de irregularidades do que esse. Essas evidências de irregularidade, no entanto, padecem de um vício original, que é o vício de origem das mensagens. Como se vai resolver essa contradição que é fundamental, fundadora e muito difícil de ser chegada, cabe ao Celso de Mello. Eu não queria estar no lugar dele.